A igreja com a paz do Senhor. Amém. Podeis tomar assim. Abra a sua Bíblia na epístola em que Paulo escreve aos Coríntios, a primeira epístola, onde está localizado e inserido o tema desse congresso. Enquanto você procura, eu gostaria de tributar a Deus a minha gratidão por mais uma vez Ele ter estendido a sua bondade até mim e me permitido de retornar a esse lugar e poder assumir esta tribuna para fazer uso da exposição da palavra de Deus. Que Deus seja louvado em primeiro lugar e que Deus também abençoe o pastor João de Matos, que mais uma vez tem nos honrado. O irmão pastor Jair, que tem sido a ponte, que tem nos formulado este convite para estar aqui. Que Deus abençoe toda a organização deste evento. Uma vez cumprimentando esses dois obreiros, é extensivo aos demais. Deus abençoe os abnegados e servos de Deus, que o Senhor estenda a minha retaguarda. Amém. Fico feliz de poder estar com todos vocês mais uma vez. Me acompanha minha esposa, que é minha companheira, é quem me honra, é quem sempre está comigo. E uma vez eu sendo honrado pelos irmãos, automaticamente minha companheira também. E eu fico muito feliz pelo tema bem sugestivo desta festividade, que uma vez, antes do pastor Jair me formular o convite, parece que eu já antecipei o tema antes dele me falar. Ele disse: é assim, pastor Jair? E nós se surpreendemos, né? Aleluias. E eu estava em São Paulo diante de uma tamanha luta, pedindo a Deus para que Deus me desse uma mensagem dentro do tema. Porque eu disse ao Senhor, disse Deus, os irmãos sempre têm me honrado, e eu, como a minha obrigação de ministrar, quero honrar os irmãos, ministrando dentro do tema. E eu lutei com Deus, orei a Deus, e Deus, por bondade, faltando 3 dias para estar aqui, estava na empresa, sentado na máquina, durante a madrugada, trabalhando e orando, dizendo: Deus, e a mensagem? E o Espírito Santo me visitou e colocou a mensagem maravilhosa em meu coração, e eu creio que irá falar ao teu nessa noite. Capítulo 9 de 1 aos Coríntios, versículo 16, que diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim me pesa a obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Queridos e amados irmãos, primeiro vamos fazer uma contextualização para entendermos o que está ocorrendo dentro do texto que Paulo está escrevendo à igreja que ele havia dedicado 18 meses da sua vida para alicerçar e edificar ela. Dentro da oração da palavra, Paulo suou para alicerçar esta igreja. E Paulo, com certeza, depois de ter ido para Éfeso, aonde passou 3 anos da sua vida, tenho com certeza que Paulo aguardava resultados positivos dessa igreja. Mas não foi bem assim. E Paulo recebeu uma orientação divina para se comunicar com a igreja, mesmo estando distante. E Paulo escreve uma epístola para exortar, para consolar, para colocar a igreja no seu devido lugar. Porquanto esta igreja, que estava neste momento fazendo críticas acerca do ministério apostólico de Paulo, porquanto a igreja lhe questionava acerca porque ele trabalhava tanto, ele não ganhava por isso, porque ele se dedicava tanto na obra e não recebia uma ajuda financeira para lhe auxiliar no seu ofício.
porque ele trabalhava dia e noite e ninguém lhe ajudava financeiramente. E a igreja queria exigir de qualquer forma que Paulo viesse receber tal ajuda. E Paulo diz: é verdade que eu poderia receber ajuda, e isto me é lícito, porque cabe a mim receber, como apóstolo de Jesus Cristo, do qual exerço tal ministério, tal função. Eu tenho o direito de usufruir, mas eu não faço isto para não ser pesado aos irmãos. Era a primeira coisa que Paulo não queria ser diante da igreja, era ser pesado aos irmãos, era querer dos irmãos além daquilo que eles pudessem dar. E Paulo preferiu dedicar-se ao evangelho sem exigir nada financeiro, para que ele não viesse ter impedimentos, empecilhos, porquanto a igreja em Corinto estava vivenciando um momento em que alguns apóstolos, que se diziam apóstolos, dos quais Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11 e o versículo 7 a seguir,